Queridos irmãos, queridas irmãs, mas hoje, nesta solenidade de Cristo Rei do Universo, que é o último domingo do tempo comum, já encerrando o ano litúrgico da Igreja, ou seja, o quadro de celebrações que vão nos permitindo acompanhar todo o ciclo da vida de Jesus, que começa com seu nascimento, no Natal, preparado pelo Advento, passando pela Páscoa, e durante o tempo comum vai como que nos ajudando a refletir sobre vários aspectos da vida e dos ensinamentos de Jesus. E no domingo do Cristo Rei do Universo, nós somos chamados a contemplar essa realidade que como que sintetiza tudo aquilo que Jesus é, não somente para mim e para você, mas em definitiva para todo o universo. O Rei, o soberano, aquele pelo qual tudo existe e para quem tudo existe. Entretanto, hoje estava, durante o almoço, conversando aqui na casa de Santa Marta com alguns sacerdotes, com uma mesa grande, mantendo as devidas distâncias segundo as normas, em vista da pandemia, evidentemente, mas conversando no almoço, um deles que hoje celebrou a missa para crianças, nós perguntávamos o que ele tinha dito para as crianças sobre a festa de hoje. E esse padre brasileiro, Padre Antônio, ele comentava que perguntou para as crianças que é uma possibilidade de fazer uma homilia para crianças com um pouco de diálogo, para que possa ter a atenção das crianças mais acesa. E ele dizia que começou a homilia perguntando para as crianças: bom, hoje nós celebramos a festa de Cristo Rei. E aí ele perguntou: o que é, crianças, que o rei tem na cabeça? E as crianças responderam, sem pensar duas vezes: uma coroa. E aí então ele perguntou: e qual é a coroa de Jesus? E aí as crianças ficaram um pouco em silêncio. Bem, a resposta era a coroa de espinhos. Depois ele continuou perguntando: e crianças, aonde é que o rei se senta? As crianças responderam novamente, sem pensar duas vezes: num trono. Então ele continuou: mas qual é o trono de Jesus? Aí, verdade que as crianças não sabiam responder. E ele então as levou a essa ideia que nos ajuda também nós a entender um pouco o que realmente significa essa celebração de hoje. O trono de Cristo é a cruz. Portanto, ao celebrar a festa de Cristo Rei, também somos conduzidos a entender que esse reinado de Cristo não se faz através do poder, da dominação, através de uma imposição daquilo que seria a sua autoridade enquanto Deus, mas ao contrário. Cristo reina com a coroa de espinhos e sentado no trono da cruz. Cristo reina servindo. Mas o que significa isso em concreto? Em primeiro lugar, significa que ele, embora seja Deus, faz-se um de nós, assume a nossa vida para nos conduzir. Dessa forma, cumprindo aquilo que já tinha sido prometido no Antigo Testamento. Nós vimos hoje na primeira leitura do profeta Ezequiel, no capítulo 34, quando Deus prometia através do profeta que ele mesmo seria o pastor das ovelhas que era o povo, que já não se serviria de homens que no fundo, muitas vezes, longe de apacentar as ovelhas, o que faziam era apacentar a si mesmos usando das ovelhas, que era, e infelizmente vemos isso se repetir ao longo da história até o dia de hoje, que aqueles que detêm o poder, ao invés de servir, servem-se. E ao invés de ajudar os necessitados, ou, se não, administrar bem a vida das pessoas para que possam melhorar,
Ao contrário, tantas vezes, ainda que não em todos os casos, mas infelizmente as coisas são como são, o que fazem é usar do seu poder para se beneficiar, deixando as ovelhas muitas vezes perdidas. E Deus, portanto, no Antigo Testamento tinha prometido: eu serei o pastor das ovelhas, eu as conduzirei. E em Cristo isso se cumpre. E é esse o modo que ele reina, como bom pastor que carrega a ovelha perdida nas suas costas, como aquele que vai atrás do que está necessitado, do ferido. Porém, e aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, algo belíssimo que deve nos fazer refletir de um modo ainda mais profundo, que Jesus, ao fazer-se pastor e cuidar de cada um de nós, ao fazer-se rei, servindo-nos, também quer que nós participemos dessa sua missão. De fato, na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, da conclusão no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando ela está terminando, São Paulo fala da vinda de Cristo no final dos tempos, fala que todos nós seremos julgados, e diz que é necessário que Cristo, já poderoso, ressuscitado, reine até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido será a morte, diz São Paulo. Pois bem, esse continuar reinando até o fim, ou seja, até a sua volta gloriosa no final dos tempos, ele faz através de cada um de nós. Ele faz servindo-se dos cristãos. Porque ser cristãos não significa outra coisa, e isso vai ser repetido milhões de vezes, porque essa é a ideia mais fundamental que nós temos que levar tanto para o nosso coração quanto para a nossa mente, que ser cristão, professar-se discípulo de Jesus, não significa outra coisa senão querer imitar a Jesus. E se por um lado isso significa compartilhar a sua realeza, significa saber que essa realeza é carregar a coroa de espinhos. Significa que essa realeza é sentar-se no trono da cruz. E ter uma coroa de espinhos e sentar-se no trono da cruz, para mim e para você, não significa outra coisa senão procurar servir. Procurar ser instrumento de Deus para aqueles que são os mais necessitados. E não é isso aquilo que nós escutamos no Evangelho de hoje, do capítulo 25 de São Mateus, quando Jesus, também referindo-se ao final dos tempos, fala que o critério do juízo de cada um de nós não será aquilo que poderíamos pensar de uma forma, digamos, ingênua, ou seja, que eu vou ser julgado pela quantidade de horas que eu passei rezando, pela quantidade de missas que eu participei, pela quantidade de terços que eu rezei. Não que essas coisas não sejam importantes, porque elas dão sentido a isso que é o critério fundamental que ele nos ensinou nesse evangelho que nós hoje escutamos, que é servi-lo servindo os mais necessitados. Eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu era estrangeiro e me acolhestes. Eu estava preso e me consolastes. Eu estava doente e viestes cuidar de mim. Portanto, fazer isso significa servir ao próximo, mas servindo ao próximo, servir a Jesus. Mas por que eu disse que isso significa para nós uma coroa de espinhos e um trono que se identifica com a cruz? Porque, queridos irmãos, queridas irmãs, servir de verdade é sempre um sacrifício. Servir de verdade é sempre morrer para mim mesmo, porque, e essa é a triste realidade na qual todos nós nos encontramos, nós somos egoístas. Nós, se não nos esforçamos, tendencialmente o que vamos fazer é buscar o nosso próprio bem. É cair na armadilha de achar que a felicidade
está em fazer simplesmente aquilo que eu gosto. Mas não é que Deus não quer que eu faça aquilo que eu gosto, mas o que Deus nos coloca como verdade e que somente experimentando e morrendo para nós mesmos podemos realmente ver que essa é a verdade, é servir. E aí a nossa vida tem sentido. Mas isso, como eu disse, requer esforço. Mas requer outra coisa também. Requer que nós saibamos reconhecer que também nós somos este faminto, somos este sedento, somos este nu, somos este estrangeiro, somos este doente, somos este prisioneiro. Como assim? É interessante, se a gente pega o Evangelho de São Mateus, nós falamos que estávamos no capítulo 25. O capítulo 25 é o último capítulo antes de iniciar a paixão de Jesus. Quando ele, então, vai ter a última ceia, vai morrer na cruz e vai ressuscitar. E esse discurso que nós escutamos, quando ele fala que aqueles que fizeram pelos pequeninos foi ele mesmo que fizeram, é o último discurso de Jesus que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, que tem 5 grandes discursos. Qual é o primeiro discurso do Evangelho de São Mateus? Está no capítulo 5, que começa com as bem-aventuranças. Vamos lembrar do Sermão das Montanhas? Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os operadores de paz, porque serão chamados filhos de Deus, enfim. Todas as bem-aventuranças no final, que nada mais são do que esse caminho de felicidade, se identificam com aqueles necessitados que Jesus fala no capítulo 25 que nós escutamos hoje no Evangelho. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, para que realmente aprendamos a servir ao próximo de uma forma total, generosa, como Cristo quer que o façamos, é preciso que nós experimentemos que nós somos esses necessitados e que esse é o caminho da felicidade, experimentar isso na minha vida para poder fazer na vida dos outros. Ah, mas eu não tenho fome, eu tenho bastante o que comer, graças a Deus eu tenho o alimento físico. Mas quem não precisa desse alimento da alma? Quem não precisa da verdade como alimento da vida? Quem não precisa da justiça como razão para poder viver tranquilo nesse mundo? Quem não tem sede de plenitude? Quem não tem sede de felicidade? Quem muitas vezes não se sente nu, sabendo que a sua vida é uma vida cheia de contradições? Quem aqui pode dizer que não é uma pessoa que se encontra às vezes aprisionada pelos pecados? Quem aqui não pode dizer que não é doente, sentindo-se incapaz tantas vezes de fazer o bem que gostaria de fazer? Quem de nós não se sente muitas vezes estrangeiro, justamente porque neste mundo nunca encontramos algo que realmente seja capaz de nos saciar, que faça que nos sintamos o nosso coração completamente tranquilo e em paz? Queridos irmãos, queridas irmãs, deixemos que Cristo nos sacie, deixemos que Cristo nos vista, que nos dê o alimento, que nos visite, que nos cure, que nos acolha. E assim, possamos então acolhê-lo em todos e deixá-lo reinar. E assim, eu e todas as pessoas que ele colocar na minha vida experimentaremos juntos. Como dizia o Salmo que nós hoje escutamos, o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.